Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês, bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário VILG11, um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Um fundo que infelizmente tem sofrido bastante por causa da vacância física e financeira. Para quem não sabe, o que é vacância física é a porcentagem do espaço dos seus imóveis que estão desocupados, e a vacância financeira é a receita que o fundo deixa de ganhar por esses espaços que estão desocupados. Então vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse fundo, ver qual é o seu cenário atual e a expectativa para o futuro. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, fica a critério de cada um se vale a pena investir no fundo imobiliário ou não. Lembro para você que ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui o link de acesso para que você possa me seguir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aí nos comentários se você é cotista do VILG11 ou se não é, se no futuro pretende ser, ou o que você acha desse fundo imobiliário. E fica aí até o final do vídeo que eu vou dar mais duas sugestões de fundos imobiliários que vale a pena vocês conferirem. Então fica até o final desse vídeo para vocês conferirem. Atualmente, pessoal, o VILG11 ele está sendo negociado aqui a R$ 85,76 no momento que eu gravo esse vídeo. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 83,20 e os R$ 110,35. Então nota-se que ele está aqui bem próximo das suas mínimas, pelo menos dos últimos 12 meses. Se pegarmos o gráfico maior aqui de pelo menos 5 anos, nota-se também que ele está numa região de mínima. Foram 3 mínimas que ele fez desde lá de 2019. Aqui durante a crise de 2020, nessa época aqui final de 2021, mês de novembro, e agora no dia 14/3 de 2023 que ele bateu aqui a sua mínima histórica. Seu dividend yield no momento é de 9,64%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses por cada cota ele pagou o valor aqui de R$ 8,26. E ele está com uma desvalorização dos últimos 12 meses de 14,71%. Descendo aqui, nós podemos ver que o preço justo do VILG11 é R$ 111,86, mas como acabamos de ver, ele está custando R$ 85,76, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,77, então concluímos assim que ele está com desconto de 23% para o que seria o seu preço justo. O seu patrimônio é de 1,6 bilhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui de 23%, o mercado só está disposto a pagar nele no momento 1,2 bilhões de reais. Ele tem um pouco mais aqui de 8,3 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele conta com um pouco mais de 157 mil cotistas, tem uma liquidez diária muito boa, superior a 2,2 milhões de reais, e tem participação no índice INFIX de 1,24%. Aqui embaixo nós podemos ver o histórico de pagamento do VILG11. Para esse mês de abril, ele anunciou aqui o valor de 65 centavos por cada cota. Isso corresponde a um rendimento no mês de 0,73%. Mês anterior, ele pagou apenas 53 centavos. Isso aconteceu porque um dos seus inquilinos, um dos seus principais inquilinos, não tinha pagado o aluguel correspondente ao mês de janeiro. Por isso que no mês de fevereiro, ele acabou pagando um valor menor. Esse inquilino que não havia pagado no mês de janeiro, pagou no mês de fevereiro. Porém, o mês de janeiro ainda está como calote. O inquilino ainda não pagou. Aqui nós podemos ver o histórico de pagamento do VILG11. Nota-se que nesse ano de 2023, seus dividendos estão bem menores do que no ano de 2022. Então, não é algo muito positivo para esse fundo imobiliário. Em grande parte, como eu vou mencionar mais adiante, por causa dos calotes que ele recebeu e por causa também da sua vacância. Estou aqui agora no relatório gerencial do VILG11 e vamos considerar alguns pontos aqui importantes. Atualmente, o VILG11 ele tem uma taxa de administração aqui correspondente a 0,75% ao ano, isso porque o seu patrimônio atual é superior a 1 bilhão de reais. Ele tem também a cobrança de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais um spread de 6%. Algumas informações para se destacar são as seguintes. Ele fez aqui a venda de um ativo dele no valor de 100 milhões de reais. Essa venda já foi aprovada. Esse ativo é o CD Cachoeirinha, que é localizado lá no Rio Grande do Sul. Então agora ele diminui a sua quantidade de imóveis que ele tem, mais adiante nós vamos ver a quantidade que ele tem. Ele mostra aqui também que 65% dos seus contratos têm vencimento a partir do ano de 2026. Então relativamente aí um pouco mais de 3 anos.
Ele também menciona que a média ponderada do prazo dos contratos dos seus aluguéis é de 4,1 anos. Aqui tem um comentário do gestor que eu aconselho vocês a lerem, né? O gestor ele vai falar qual é o cenário atual sobre o fundo imobiliário e qual a expectativa dele para o futuro. E um ponto aqui muito importante de se considerar é esse ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento da Tokstok. Como eu já havia mencionado, ela no mês de janeiro ela não pagou o aluguel e o VILG11, o gestor do VILG11, ele entrou com uma ação judicial para o despejo dessa empresa, Tokstok. O fundo ele menciona aqui que em 7 de março de 2023 a Tokstok ela efetuou o pagamento do aluguel de fevereiro com vencimento em 6 de março de 2023 e como a locatária segue inadimplente com relação ao aluguel de janeiro com vencimento em fevereiro, a ação de despejo comunicada no fato relevante de 15 de fevereiro de 2023 ainda segue em andamento. Então ele pagou o mês de fevereiro, porém o mês de janeiro está sem pagar. E a ação de despejo continua valendo. A VILG quer retirar a empresa Tokstok do seu imóvel. Atualmente, a Tokstok ela é responsável aqui por aproximadamente 14% da receita do VILG11 e ela ocupa um espaço com relação aos seus imóveis de aproximadamente 11%. A receita do VILG11 esse mês de fevereiro foi bastante baixa. O valor total aqui de resultados dos seus imóveis foi de 10.280.000. Se compararmos aqui com o mês de janeiro foi de 12.808.000, então uma diferença realmente muito grande. Seu resultado por cota foi de 48 centavos. Porém, ele pagou aqui 53 centavos. Então, ele teve que tirar aqui 5 centavos do seu resultado acumulado para poder conseguir pagar esses 53 centavos. Então, essa situação aí da Tokstok diminuiu bastante os seus proventos. Atualmente o fundo ele possui uma dívida de aproximadamente 269 milhões de reais, que são suas obrigações financeiras de longo prazo. E aqui vocês podem ver quais são essas obrigações financeiras. São CRIs que ele emitiu para poder fazer a aquisição de alguns imóveis, de 3 imóveis. E aqui vocês podem ver a época de vencimento de cada um desses CRIs. Aqui também vocês podem ver o cronograma de pagamento desses CRIs. Nota-se que ele vai aumentar o valor de pagamento de 2023 até 2030, porém, depois de 2030, esse valor vai diminuir. Esperemos aí que o VILG11 ele consiga realmente pagar tranquilamente essas dívidas que ele tem, né? Sem precisar vender algum imóvel para poder pagar a sua alavancagem. Ultimamente temos visto aí muitos fundos desse segmento de logística sofrer por causa de alavancagem. Um indicador operacional muito importante de se analisar aqui do VILG11 é com respeito à sua receita média de aluguel. Infelizmente, ela vem diminuindo. Se compararmos aqui março de 2022, que seu aluguel médio por metro quadrado era de R$ 21,06, no decorrer do tempo, esse valor veio diminuindo e agora em fevereiro de 2023 está de R$ 21,02. Então, em vez de aumentar, infelizmente acabou diminuindo, o que não é algo muito positivo. Descendo aqui também, nós podemos ver a taxa de ocupação média. Então, antes, sua ocupação média era totalmente 100%, então 100% dos seus espaços estavam alocados, no caso tinham inquilinos, porém, essa ocupação diminuiu. Agora está aqui na faixa de 90%. Então, no momento, ele está assim com uma vacância de 10% nos seus imóveis. Com respeito também à sua inadimplência líquida, podemos ver que ela aumentou. Atualmente está aqui de 14,74%. Essa inadimplência está acontecendo justamente por causa da Tokstok, né? Porque apesar dela ter pagado no mês de fevereiro, o aluguel correspondente ao mês de fevereiro, ela não pagou o aluguel correspondente ao mês de janeiro. Então tem um valor bem considerável ainda para o VILG11 ele receber. Atualmente o VILG11 ele tem participação aqui em 16 imóveis e esses imóveis totalizam uma área total de 600 mil metros quadrados. E ele tem aqui no momento também 60 locatários diversos. E aqui vocês podem ver seus principais locatários. Justamente a Tokstok, a sua principal, ela corresponde aqui a 14% da sua receita. Também aqui tem esse prêmio de locação que corresponde a 9%, o Magazine Luiza que corresponde a 8%, Ambev com 7% e outras um pouco menor aqui. Com respeito aos seus tipos de contrato, podemos ver aqui
que 80% deles são contratos típicos. Contratos típicos são contratos com uma duração menor, geralmente com 3 anos para menos, e contratos atípicos correspondem a 20%, que são contratos com uma duração maior, geralmente 3 anos para cima. E com respeito ao reajuste dos seus contratos, em 70% deles é usado o índice IPCA e em 30% deles é usado o índice IGPM. E aqui no final vocês podem ver mais algumas informações sobre os imóveis do VILG11. Aqui ele vai falar qual é a participação do fundo em cada um desses imóveis, qual é o tamanho do imóvel, quais são seus principais inquilinos. Nesse daqui mesmo podemos ver que a Tokstok, ela que é inquilina nesse imóvel aqui da Extrema, lá em Minas Gerais. Esse imóvel é totalmente ocupado somente pela Tokstok. Aí vocês podem descer aqui e conferir os outros imóveis que o VILG11 atualmente ele tem. Como eu mencionei, são 16 imóveis no total. Esse daqui provavelmente foi o imóvel que o VILG11 ele vendeu, que está localizado lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário VILG11, um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Como eu falei, tem passado por um momento difícil aí por causa da sua vacância física e da sua vacância financeira. Esperemos aí que o fundo consiga resolver essas questões, até porque a partir desse ano de 2023 até 2030, ele tem dívidas para poder pagar, para poder honrar com elas, né? CRIs que ele emitiu para poder fazer a compra de alguns imóveis. Então, ele tem que ter a sua receita ali sempre recorrente, tudo ok, para que ele possa conseguir fazer o pagamento desses CRIs. Ou também pode ser capaz que ele fique assim devendo e seja necessário vender algum imóvel para ele poder quitar essa dívida que ele tem, o que não seria nada bom para o fundo imobiliário. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito desse. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês assistirem. Vou falar aqui sobre 3 fundos imobiliários de tijolo que estão baratos, que são boas oportunidades para você comprar. E também vou deixar um vídeo aqui falando sobre 2 FIAGROS, fundos de investimentos do agronegócio, que atualmente também estão descontados e que estão com um excelente preço para vocês comprarem. Porém, não encare como recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Estudem para vocês verem se o ativo se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Bons investimentos a todos.